Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu sempre tinha essa coisa de gostar muito de criança, de querer trabalhar com criança, mas eu não tinha tido experiência. Eu tinha feito alguns estágios, eu tinha algumas coisas, mas eu não tinha tido experiência. E aí eu estava na faculdade e eu vi um folder no CA do projeto Fazendo Minha História. E que era isso, se inscreva para ir trabalhar com as crianças nos abrigos. E aí eu fiquei muito encantada, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu achei incrível. E logo me chamaram, e aí eu comecei a ir num abrigo. E foi uma coisa que eu conheci nesse momento, assim, essa realidade do acolhimento, que eu também não sabia muito como que era, né, por que as crianças iam para os abrigos. Mas isso foi no 4º ano da faculdade, então eu já comecei a trabalhar no Fazendo Minha História. E eu tinha acabado de me formar, e aí a Cal me chamou para fazer esse projeto, que foi um trabalho muito incrível, assim, nesse momento, né, de se formar, que era, a ideia era pensar um pouco, sistematizar mais o projeto, pensar o envolvimento dos educadores da casa, né, porque muitas coisas a gente já ia percebendo, lá, por exemplo, esse abrigo que eu trabalhava era um abrigo muito atrasado no sentido, assim, dos parâmetros atuais, né, então era uma casa que era um homem que queria ajudar, tinha uma casa, acolhia as crianças da rua, ainda muito desorganizado, muito assistencialista, muito como era nos parâmetros antigos. E lá a gente se deparava muito com isso. Então a gente trabalhava com as histórias das crianças. Mas as crianças lá não tinham roupas individuais, era tudo de todo mundo. Os educadores não trabalhavam as questões. Então a gente pensava muito na importância da formação dos educadores. E aí a ideia desse projeto piloto era a gente fazer álbuns com todas as crianças da casa por um ano e fazer também ações que pudessem envolver os educadores. E eu comecei a trabalhar também no projeto da prefeitura com crianças de rua, crianças em situação de rua, né? Então a gente fazia abordagem nas crianças, no viaduto da Doutora Arnaldo, enfim, era por região, né? Então eu trabalhava na subprefeitura de Pinheiros. E era muito intenso, mas a gente teve 2 meninas, a Paola e a Grace, que a gente ficou muito vinculada. Então a gente ia fazendo esse trabalho, na verdade, de conversar, de construir um vínculo para a gente poder ajudar elas a resolverem os conflitos ou a família, né, quais eram as questões para elas saírem da rua. Esse era o objetivo, a gente queria que elas saíssem da rua. E a gente encaminhava as crianças para os abrigos, elas iam, tomavam banho, comiam e fugiam e voltavam para a rua, né? E essas meninas a gente foi fazendo um trabalho muito aos poucos, assim, de conversar, Daí a gente conseguiu visitar a casa das famílias delas, que era na cidade de Tiradentes. A gente foi pro hospital, sei lá, um dia que ela quebrou o pé, eu lembro um dia que eu tava... acho que ela quebrou o pé, ou era alguma coisa assim, aí a gente foi pro hospital. E aí a gente tava no hospital, assim, e ela deitou a cabeça, assim, no meu ombro, né, e dormiu. E aí a menina que tava atrás de mim, ela ficava assim, ó, tipo, me cutucando, porque tinha uns piolhos pulando, assim, ó. Dava pra ver os piolhos pulando. E a pessoa, assim, desesperada. E aí a gente fez todo um processo, a gente ia combinando coisas com elas para elas voltarem para casa. Só que eu já tinha decidido sair desse trabalho, porque eu não aguentava mais, porque era intenso, porque era difícil. E aí eu saí. Só que a Paola, ela tinha o meu celular. Ela ficou com o meu celular, é isso. E aí ela me ligava e a gente manteve uma relação. Eu visitava ela, porque ela foi pra casa, mas ela voltou pra rua. E ela virou uma pessoa na minha vida, assim. Acho que isso é o que, até hoje, isso é o que me faz ajudar as pessoas, né? Os educadores, essas experiências de transformação, né, de entendendo, por exemplo, os ataques das crianças muitas vezes que são teste, né, a gente tem experiências, exemplos que vão, então são coisas que muitas vezes se repetem em muitas situações, né, são coisas comuns,
Então, acho que isso ajudou muito para compartilhar, né? Para orientar essas pessoas. Eu acho que de fato eu cresci aqui, né? Eu acho que eu cresci quando eu vou falando que era desafiador, né? Por exemplo, era desafiador trabalhar com os adultos, era desafiador pensar a formação, era desafiador falar em público, né? E a gente foi fazendo muitas formações e muitas, enfim, palestras, enfim. Acho que eu fui muito acolhida e acho que eu fui podendo desenvolver habilidades, né? Porque acho que momentos que eu me sentia muito insegura e falava, puxa, não sei fazer, né? Acho que eu não sou boa, e acho que foi sempre tendo espaço e diversas ações, né? Então acho que foi tendo espaço e eu fui mergulhando, né? Também deixando acontecer muita coisa, né? Então acho que eu cresci muito como profissional, como pessoa. Eu tive muitas experiências que me fizeram olhar o mundo, né, de outra forma. Acho que essas histórias que eu vou contando vão desmistificando coisas que eu não sabia, que eu vou aprendendo, que eu entendo mais da nossa realidade, né, do Brasil, da desigualdade, do olhar que a gente tem para as pessoas, né? Acho que do respeito.